Bom dia, Marina. Bom dia, Martin. Tudo Bom bem com dia. vocês? Bom dia. Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Que bom. Obrigada, Marina, por ter recebido o nosso convite, tá? Para participar hoje do Photovoltaics. A gente estava conversando aí bastante, né, nos bastidores aqui. Uhum. Então, queria primeiro que você se apresentasse, né? Falasse um pouquinho quem é a Marina, como que sua história aí, como que a sua trajetória se misturou aí com o setor solar fotovoltaico. Pode se apresentar. Muito obrigada, Vivian, obrigada, Martin. Bom dia a todos. Vou contar rapidamente minha trajetória profissional. Se a gente começar a falar muitos anos, as pessoas começam a fazer contas, vão ficar sabendo a idade da gente, né? Mas já tem mais ou menos uns 10 anos que eu estou no setor de energia, sou advogada especializada nessa área, né, do direito de energia. Mas a minha história começou lá atrás, no governo de Minas. Eu fui superintendente de políticas energéticas dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Na época, desenvolvi diversos projetos interessantes na área de energia renovável. E eu tinha, na época, também um trabalho importante com a CEMIG. A gente tinha que determinar algumas regras, né, regulatórias, até mesmo porque a minha secretaria funcionava como se fosse uma agência reguladora. No nosso estado de Minas, a gente ainda não tem uma agência reguladora na área de Minas e energia. Então, a secretaria que eu ficava exercia esse papel. E era extremamente importante porque, através dele, a gente desenvolveu diversas políticas públicas importantíssimas. E aí, quando eu deixei o governo de Minas na gestão Aécio Anastasia, em 2013, a gente teve uma importante lei, que foi a lei que deu origem ao benefício fiscal de Minas para a fonte solar. E aí, posteriormente, depois, essa lei veio no ano de 2013, ela foi a base para a legislação 22.549 do ano de 2017, que é aquela famosa lei de Minas que fala da isenção para geração distribuída até 5 megas, né? E inclusive geração compartilhada. Então, Minas Gerais hoje é o único estado em geração distribuída para fonte solar que tem essa isenção para o ICMS até 5 mega e para a geração compartilhada. Os outros estados seguem a resolução do CONFAS e a isenção vai até 1 mega. E aí eu saí do estado, então, nessa época, comecei a advogar na área de energia, já tinha diversos amigos que atuavam na área de energia, passei aí por alguns escritórios, até que 2 anos atrás eu montei meu próprio escritório de consultoria e advocacia. E aí, no ano de 2016 para 17, mais ou menos uns 2 anos, 17, 18, eu fui convidada pelo Carlos Evangelista para ser a diretora jurídica da BGD. Apesar de eu já estar na BGD desde lá atrás, desde o começo dela, que foi mais ou menos 2016, 2015, 2016, mas como participante, como advogada, que às vezes trazia alguma discussão importante para o grupo, né? E elucidava muitas dúvidas para os associados. Então, nesse cargo, tem mais ou menos 2 anos, a gente vem exercendo um papel importante, né, dentro da BGD hoje, porque eu falo que a BGD ela é uma associação democrática, porque a gente tem as outras fontes também, além da fonte solar, né? Então, a gente tem eólica, tem biomassa, biogás, a gente vai falar um pouquinho de biogás também essa semana, pela BGD. A gente tem centrais geradoras hidrelétricas, que são as usinas hidráulicas pequenininhas, né, todas até 5 mega. E aí também veio de encontro com o meu trabalho como advogada. A gente tem lutado muito pelo setor, né, participado ativamente em Brasília, atuando em conjunto na ANEEL, interagindo com outras associações também, e principalmente no ano passado para cá, em função também da revisão da norma, da 482. E aí, essa norma vindo, né, essa nova resolução que vai alterar a 482, e eu gosto muito de deixar isso bem claro, ela vai ser a terceira resolução que vai alterar a resolução 482. E aí veio essa discussão toda, né, em cima da norma, se a gente vai pagar pelo fio de transporte da energia, que é o fio B, esse fio veio também com outros nomes, que seria a questão da taxação, né? E aí eu vou procurar até explicar isso um pouquinho ao longo da minha apresentação, falar um pouco dos contratos, né, na geração distribuída, que é o tema hoje, que eu vejo que é um modelo de negócio super importante.
em especial no momento que a gente atravessa, né, de pandemia. Eu acho que a geração distribuída tem alavancado, sim, o setor econômico do Brasil. Isso foi noticiado recentemente em alguns jornais. E eu acho que também vai de encontro com o que as pessoas podem fazer estando dentro de casa, né? Então, eu consigo desenvolver um projeto à distância, eu consigo contratar um consultor à distância, eu consigo contratar uma empresa, né, à distância para me ajudar, e isso acaba movimentando a economia de alguma forma. Então, eu acho que a gente está num momento bem certo de falar sobre geração distribuída, focando na parte contratual e nos modelos de negócio. Muito obrigada. Imagina, imagina, você pode aparecer por aqui quando você quiser. Marina, a gente, aproveitando tudo isso que você comentou, né, e puxando um pouquinho o gancho, antes da gente entrar mais a fundo na parte dos contratos, queria saber como que é o seu dia a dia na BGD, né, exercendo esse papel de diretora jurídica, quais são os desafios que você enfrenta ali no seu dia a dia, e aí depois a gente já pode começar entrando aí nas dúvidas mais frequentes e tudo mais, entrando aí um pouco mais já na parte prática. Uhum. Ok. O trabalho é muito trabalho, mas ele é bem prazeroso, porque quando a gente faz tudo com amor, eu acho que aquilo se mistura e a gente faz melhor ainda. Mas hoje a BGD tem, em média, uns 800 associados e diariamente eu tenho dúvidas dos associados. O meu papel como diretora jurídica, a maioria das dúvidas são regulatórias, tá? No direito de energia, 100% pela BGD, focada na geração distribuída. Então, meu papel é trazer a segurança jurídica nas respostas para os associados, demonstrar como que está hoje a questão regulatória, até onde eles podem desenvolver os projetos e aonde eles não podem ultrapassar aquela regra da segurança jurídica e da legalidade regulatória, né? Eu vejo que às vezes tem muita confusão por parte de alguns associados que não têm uma equipe jurídica, não têm um apoio jurídico, então a gente busca levar esse aconselhamento profissional para eles, principalmente na interpretação da resolução 482. Então, por exemplo, Marina, posso dividir uma usina, montar 10 usinas de 75 kW no limite da microgeração? Aí a gente cabe a mim, como diretora jurídica, explicar para eles, não, se você fizer dessa forma, é uma tentativa de burlar inclusive o pagamento do custo de disponibilidade, né, que hoje é pago no limite da microgeração. Se a distribuidora identificar, você pode ter um problema, ela pode, inclusive, ser autuada, né, a ANEEL fiscaliza nesse sentido. Então, tem regras regulatórias que são muito importantes a gente trazer essa legalidade e segurança jurídica para os associados. Além disso, também a BGD atua fortemente institucionalmente na ANEEL, em diversas distribuidoras. Eu estou no estado de Minas Gerais, então eu tenho uma interface muito boa com a CEMIG, que é a nossa principal distribuidora do nosso estado de Minas. E o nosso estado é muito grande, né? A gente tem um território aqui, que eu falo em Minas Gerais, que a gente tem 853 municípios. E a CEMIG atende 90%, que é a área de concessão aqui em Minas. Mas fora a CEMIG, por eu estar em Minas, a gente tem uma interface com a maioria das distribuidoras, né? Então, SEB em Brasília, a Enel, a própria Light do Rio, CPFL, Equatorial, Coelba, CELP. Então, a gente procura demonstrar para as distribuidoras, e aí a interface ela funciona como? Na maioria das vezes, no processo de conexão, onde acontece algum erro, e esse processo de conexão ele vai linkar com o processo jurídico. Então, por exemplo, na prática, o associado me procura, doutora Marina, eu quero montar uma geração compartilhada. Como que é a maneira mais correta de eu entrar com esse instrumento jurídico, linkando com o meu processo de conexão? Eu entrei lá atrás, eu montei uma empresa, eu montei uma limitada, ou então montei uma SPE, e entrei com aquela SPE querendo fazer geração compartilhada. A distribuidora não aceitou. Aí cabe a mim explicar para eles, não, está errado, né? Se você quer fazer uma geração compartilhada, o instrumento jurídico hoje correto que a gente tem é consórcio e cooperativa. Então, se você quiser um dos dois, aí eu explico a diferença, o mais indicado, o mais correto é você entrar com o instrumento jurídico já no seu início do seu processo de conexão.
E as dúvidas são, assim, diárias, né? Tem dia que eu recebo mais de 20 ligações, no outro dia 50 ligações, no outro dia 1, 2, 5. Tenho também alguns pedidos sobre alguns abusos de algumas distribuidoras, né? Então, às vezes, falta de cumprimento de prazos. A gente teve problemas recorrentes agora na SEB por falta de medidores de energia. Então, o medidor bidirecional não estava sendo entregue. Aí a gente vai olhar todo o processo, né? O processo de uma distribuidora para fazer a compra desses equipamentos através de licitação. Então, a licitação estava atrasada, aí a gente tenta interferir e sempre buscando a melhor alternativa para o associado. E os não associados também, tá, Vivian e Martin? Porque às vezes surgem né, clientes, pessoas que querem entrar para o mercado de geração distribuída, querem se associar à BGD, às vezes estão na dúvida, a gente também procura mostrar qual que é o papel institucional da BGD, e a gente tem hoje uma gestão feita pelo nosso presidente, que é o Carlos Evangelista, que eu falo que é uma gestão, é um modelo a ser seguido por toda organização, na minha visão, tá? Ele tem essa gestão descentralizada. Então, quando ele me convidou, ele é o presidente da Associação Brasileira de Geração Distribuída, ele me convidou para ser a diretora jurídica, e ele foi colocando um diretor regional em cada região. Então, a gente tem um diretor regional hoje, que é o Walter Abreu, em Minas. Então, ele olha mais principalmente norte de Minas, mas o estado de Minas Gerais como um todo. A gente tem um diretor regional no Rio, que é o Pablo. A gente tem um diretor regional em Brasília, institucional, que é o Eber. A gente tem uma diretora de sustentabilidade. E eu vejo que essa descentralização, ele delega os poderes, a gente consegue atuar de maneira específica, de maneira bastante positiva e trazendo um resultado muito grande para a BGD. Então, eu acho que ela vai, inclusive, de encontro com aquele famoso 3Ds que a gente hoje tem visto, né, estudando energias renováveis, a própria questão da transição energética, que é a questão da digitalização, né, da Smart Energy, chegando já no Brasil, um pouco atrasada, mas chegando. E eu vejo que se a gente não tiver o cumprimento desses 3Ds, a digitalização, a descentralização e a descarbonização da nossa matriz energética nacional como um todo, e o Brasil tem isso como grande vantagem, né? A gente tem sol abundante, a gente tem recursos naturais abundantes, eu ainda incluo nessa fala minha um quarto D aí, que seria a democratização da energia renovável no Brasil. E é o que a gente procura lutar por isso também. Não só através da geração distribuída, mas como outros projetos aí também de geração de energia limpa e renovável. Com certeza. Doutora Marina, a gente já tem 2 perguntas aqui, uma já bem relacionada com o que você estava comentando agora, que eu vou fazer brevemente. Se os associados da EBGD recebem esses modelos de contrato para cooperativa e consórcio, ou acho que se é somente um aconselhamento, né? Não, a gente tem um espaço também lá na BGD, depois que você se torna um associado, que tem esses modelos de contrato disponibilizados lá sim. Então, você se Legal. torna associado, você tem um acesso específico, nesse link você tem acesso a esses documentos, e aí também tem essa questão, muito bem colocada essa pergunta, Vivian, porque eu não mencionei ela. Então, às vezes eles acessam esse contrato, né, um contrato de consórcio, um contrato de constituição de uma cooperativa, tem dúvidas, me ligam, são associados, às vezes, que não têm condição de pagar um profissional, né, um advogado, porque os custos de honorário são caros. Eu tiro as dúvidas, é o meu papel tirar as dúvidas, explicar ali como que funciona um modelo, outro modelo, e dali para frente, se eles quiserem customizar aquele contrato ou fazê-lo mais aperfeiçoado, né, mais um upgrade naquele contrato, aí eu, inclusive, eu indico para eles vários profissionais do direito de energia para eles terem a opção de escolherem. Mas eu, como diretora, dou todo o caminho também. Legal. Outra pergunta aqui, que já é bem relacionada com o que a gente vai entrar agora, é uma pergunta da Ingrid. Doutora Marina, considerando todas as possibilidades de alteração da Resolução 482, né, quais os modelos de negócio mais viáveis no novo cenário da GD? E aí eu queria já que você pudesse comentar sobre tudo isso que a gente está vivendo, né? Então, todo esse período da pandemia,
qual é a recomendação para os integradores, né? Se faz sentido começar toda essa parte jurídica agora, tudo isso que a gente, né, vai começar a entrar no tema de hoje mais a fundo. Uhum. Ótima pergunta também, Vivian. A modelagem jurídica desse processo de geração distribuída ela é extremamente importante. E ela, às vezes, na maioria das vezes, ela vai ter que ser iniciada junto com o processo de conexão. Por que isso? Porque a gente tem um modelo hoje da geração compartilhada, que foi introduzida pela Resolução 687, que foi a primeira resolução em alterar a Resolução 482, que ela traz esses dois modelos aí, que são as duas espécies da geração compartilhada, que é o consórcio e a cooperativa. Então, se eu tenho como foco ter clientes, diversos CNPJs diferentes, eu tenho que ter um instrumento jurídico adequado. Esse instrumento jurídico é o contrato de consórcio para geração compartilhada de energia, e certas distribuidoras já exigem, nesse atual momento que a gente vive, desde 2020, comecinho do ano já, que você entre no começo do processo de conexão com seu instrumento jurídico correto. Então, o ideal é eu montar o meu contrato de consórcio, registrá-lo na junta comercial de cada estado, aí ele obtém um cartão de CNPJ, ele vem o contrato social baixado lá no processo da junta comercial daquele respectivo estado, eu anexo toda essa documentação no meu processo de conexão, na solicitação de acesso, que é quando você vai solicitar o acesso para a distribuidora para obter aquele ponto de conexão. Então, eu já entro com o meu modelo de negócio correto. E aí, o meu processo de conexão, ele flui de uma maneira mais tranquila e mais redonda. O que é esse redondo? Quando eu vou obter o meu parecer de acesso lá no final, que é o documento que me garante o ponto de conexão, e eu vou assinar os dois contratos que são super importantes na mini geração, acima de 75 kW, que é o CUG e o CCR, eles já vão sair no nome do meu consórcio. Então, toda a gestão da minha usina ali, da minha modelagem societária, econômica, financeira do meu projeto, ela flui de uma maneira muito mais tranquila em termos tributários, em termos societários, e em termos até do próprio processo de conexão. A gente tem algumas distribuidoras, eu vou citar o caso da CEMIG, mas tem outras também, são poucas, tá? Que elas também, a partir de 2020, elas começaram a exigir esse processo da maneira que eu acabei de falar com vocês, entrando com o instrumento jurídico adequado no inicinho. Por quê? Uhum. Porque disso também, lá na frente, se eu entrar com uma sociedade de propósito específico, que a sigla é uma SPE, ou uma limitada, na hora de eu trocar para o meu consórcio, esse processo recebeu um nome aí, chama transferência de titularidade. Ele começou a ser questionado também, que ele não poderia ocorrer antes da usina ligada. Então, se eu já entro lá atrás com o meu consórcio feito, formatado, registrado na junta, o meu processo já sai mais rápido e mais seguro juridicamente para o cliente, entendeu? Então, eu aconselho os meus clientes, principalmente na área de concessão da CEMIG, a fazerem dessa forma. Outras distribuidoras não exigem isso, tá? Então, se eu montar uma SPE lá atrás, que ela vai ser a dona da minha usina ali, uma sociedade de propósito específico, como pode ser também uma SA, uma limitada, e lá na frente eu montar ou um consórcio, uma cooperativa, é só depois eu transferir, ou no momento da assinatura do CUJ, do CCR, colocar no nome do consórcio ou da cooperativa. Mas hoje, como a gente está com a resolução 482, sem a terceira minuta, que é esse processo de revisão da 482, que ainda virá, a gente não tem outro modelo de geração compartilhada além do consórcio da cooperativa. A minuta vindo a ser publicada no ano de 2021, eu acho que isso vai ficar para o ano que vem, e a gente vai ter, eu acho que por esses dias aí, uma manifestação do diretor relator da 482, que é o doutor Efraim, da ANEEL, falando que o processo de revisão deve ficar para 2021. Aí, o que a gente tem sobre essa questão dessa minuta, que vai ser a terceira que vai alterar a 482? Vai surgir aí uma terceira espécie da geração compartilhada, que vai ser o condomínio voluntário. Então, quando a minuta entrar em vigor, além de eu ter o consórcio, a cooperativa, eu vou ter essa terceira figura aí jurídica do condomínio voluntário, podendo também fazer a geração compartilhada para pessoas físicas ou jurídicas. E a formatação desse contrato, ele é mais simples e mais ágil.
além de não ser preciso, tá, você registrar ele na junta comercial e ele obter o cartão de CNPJ, ele torna a participação ou das pessoas físicas ou das pessoas jurídicas mais fácil através de um contrato de condomínio voluntário e uma convenção de condomínio. Depois de estabelecida quem vão ser meus clientes ali, né, nessa convenção, as minhas unidades consumidoras definidas, eu posso levar e registrar essa convenção de condomínio e esse contrato no cartório de registro de imóveis. E isso já está disciplinado no Código Civil. A gente já tem a figura do condomínio voluntário lá no Código Civil. E quando, no processo de revisão, ano passado, a Agência Nacional de Energia Elétrica soltou aquela minuta da revisão, que vai ser a terceira, né, que vai alterar a 482, veio já a previsão expressa lá, tanto da alteração do conceito da geração compartilhada, como a introdução do condomínio voluntário nessa minuta da terceira resolução. Então, eu falo que a gente vai ter um processo aí melhor, né, para quem quer fazer geração compartilhada, mais ágil, mais célere e trazendo uma possibilidade de inclusão ali e de modelagem de pessoas físicas e jurídicas de uma maneira que vai trazer, inclusive, uma revolução, que eu chamo de revolução para a geração distribuída, na qual as unidades consumidoras prosumidoras vão poder se transformar ali até numa mini associação de comercialização daquela energia na geração distribuída. Uhum. E agora, pegando um pouco isso que você falou também, sobre todo, né, esse papel da geração distribuída que ele tem na sociedade como um todo, né? Ainda mais nesse momento agora, a gente estava comentando um pouquinho antes de começar aqui a live, um pouco sobre isso, né? De como que, né, a geração distribuída pode ajudar várias pessoas nesse momento que a gente está vivendo agora. Então, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso, do ponto de vista jurídico, né? O que dá para acontecer agora, e quais as vantagens, né, da geração distribuída e de fazer todo esse processo agora também. Uhum. Exatamente, Vivian. Nesse momento que está todo mundo em casa aí quietinho, né, se resguardando, enquanto o mundo volta ao normal e a gente tenta se inserir nesse novo normal aí, que é ficar em casa, né, todo mundo à distância, as lives, eu vejo que os profissionais que atuam na cadeia produtiva como um todo, do segmento de geração distribuída, eles conseguem trabalhar à distância. Não só os profissionais, como os clientes. Eu recebi o meu serviço, para você ter uma ideia, como advogada, e graças a Deus ele aumentou assim demais no comecinho da pandemia, de fevereiro para março, todo mundo querendo, por dois motivos, né? Querendo correr com os projetos esse ano, com o medo de vir essa mudança na norma, né? Imaginando que ela fosse acontecer no ano de 2020, então todo mundo correndo para ter aquele direito adquirido, de ter o processo de conexão concluído no ano de 2020. Isso é um marco também do direito adquirido, porque se eu tiver o meu parecer assinado, parecer de acesso assinado, dentro das normas atuais, é o meu direito adquirido, aquele processo de conexão e a manutenção do sistema de compensação de energia elétrica por 25 anos, ele fica mantido e preservado. Então, isso é super importante. Então, esse foi o primeiro ponto. E o segundo veio depois com a pandemia, as pessoas em casa, os clientes querendo desenvolver negócios, aquilo trazendo até mesmo uma esperança nesse momento de crise, né? Eu quero alavancar o meu negócio, eu quero desenvolver uma renda para mim. Isso trouxe uma possibilidade das contratações serem feitas à distância, profissionais de diversas áreas, advogados, engenheiros, quem faz comissionamento de usina, consultores, próprias empresas que podem fornecer determinados equipamentos, eu consigo fechar por telefone, pelo computador. Então, isso trouxe essa movimentação da economia. A geração distribuída, ela está alavancando a economia, foi noticiada, inclusive, recentemente, em diversos jornais, em função até dessa própria particularidade dos projetos conseguirem ser feitos à distância. E aí, o momento que teria que ser feito presencial, que é o momento da vistoria, ligação da usina, ele vai ficar mais para frente. Então, esse primeiro momento da conexão, da modelagem jurídica dos contratos, ele traz essa questão das pessoas conseguirem fazer em casa, quietinho, movimentando a economia. E o outro ponto também que eu vejo que é importante,
que é um complemento, que foi dito lá em 2019, Vivi, é que a geração distribuída não seria uma geração compartilhada, entre aspas, né, de uma maneira de ser estabelecida para todo mundo, né? Então, tanto população carente, população de baixa renda, como quem tem condições de desenvolver um projeto hoje, financeiramente bancar aquele projeto, as duas classes sociais conseguem desenvolver um projeto de geração distribuída hoje. Ela não é feita só para os ricos, ao contrário do que tentaram, inclusive, desconstituir esse conceito ano passado da geração distribuída. A gente tem projetos sociais de geração distribuída sendo feitos em Minas Gerais, especificamente no norte de Minas, que a gente consegue, inclusive, trazer a população carente, ou locando o seu telhadinho ali, a geração junto à carga, que aí são os chamados telhados solares sociais, ou até mesmo quem não tem condições de pagar uma usina à vista, ter um financiamento diferenciado, e isso também inserir socialmente outras classes sociais para fazer os projetos de geração distribuída. Isso Até também o Carlos Evangelista está participando aqui do nosso episódio, até eu convidei para ele entrar com um vídeo também, e ele mandou várias perguntas para nós, eu convidei ele, mas acho que ele deve ter tido algum problema na conexão, vou tentar colocar ele agora de novo. Mas ele até tinha colocado uma das perguntas que tem a ver com esse papel social, que é justamente se você conhece o projeto Sertão Social do diretor Walter Abreu em Minas, se você puder explicar um pouquinho desse projeto. Claro, conheço sim. O Walter Abreu é um grande parceiro. Eu ajudo ele na modelagem jurídica e econômica desse projeto, na modelagem contratual. E essa ideia dele nasceu ano passado, quando ele era, então, secretário de Desenvolvimento Econômico de Janaúba. Janaúba, município super carente, paupérrimo, no norte de Minas. E foi destaque no ano de 2018 como o município que mais gerou emprego e renda, foi listado naqueles índices econômicos, no Brasil inteiro. E a grande mudança para esse município foi a geração solar fotovoltaica. Ano passado, então, ele me procurou, juntamente com um grande parceiro meu, que é o Cássio, trazendo essa ideia aí da inserção social para o norte de Minas, que tem um baixíssimo IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, né? Lá nada cresce, como diz ele, porque além do sol acontecer lá 200 dias do ano, quase não chove, é uma região super seca, propícia, inclusive, para geração solar fotovoltaica. Nos procurou, então, ele foi até o nosso governador de Minas Gerais, o Zema, levou esse projeto social. Com esse projeto social na mão, a gente foi, então, eu, como diretora jurídica da BGD, o Walter Abreu, o nosso presidente, Carlos Evangelista, e o Cássio, que é o engenheiro do projeto, a gente foi na Agência Nacional de Energia Elétrica, entregamos esse projeto na mão do diretor-geral da agência, Dr. André Peptoni. E até então, esse projeto ganhou um selo de aval da agência. A gente pode, sim, colocar as placas nos telhados das pessoas carentes. Aquela população carente pode alugar o seu telhadinho, pode ter uma renda, e a gente pode fazer microgerações através da geração distribuída. E aí, esse projeto, ele ganhou uma força tão grande, tão maravilhosa, que ele se estendeu para essa empresa, desse nome super criativo aí, Sertão Solar, que o Walter Abreu, então, tomou como posse como diretor, ele deixou o cargo de secretário de Janaúba, e ela vem desenvolvendo não somente os telhados solares sociais, como os projetos em solo também. E o pessoal carente, eles têm uma vantagem, não só na questão jurídica, que a gente disponibiliza para eles sem custo nenhum, como no próprio financiamento. O Walter desenvolveu um sistema de financiamento que eles conseguem ter um acesso simples e fácil. Então, um belíssimo exemplo para a geração e para a inserção social, né, dessas questões aí, todas que a gente mencionou, população de baixa renda, um município ser carente de desenvolvimento econômico, social, regional, a gente conseguiu trazer através da geração distribuída. Sim. Voltando um pouquinho mais para a parte regulatória e tudo mais, tem algumas perguntas aqui relativas aos projetos de lei, né, que estão caminhando na Câmara. Então, o que você acha do projeto tanto do deputado Lafayette, quanto também o 2215 do Beto Pereira?
qual a possibilidade de aprovação, né, e de andamento desses projetos de lei? Como que você enxerga tudo isso? Os dois projetos são projetos muito bem elaborados, tanto o 2215 como o do projeto do deputado Lafayette, mas eu acredito que a implementação desses projetos tem que ser feita através de uma estratégia política institucional. E aí eu vou falar um pouquinho do projeto do Lafayette e depois eu concluo falando do projeto 2215. A estratégia do deputado Lafayette é entrar com uma emenda da mudança que ele chama, que vai ser da geração distribuída, via uma legislação federal. Então, ele entrando com essa emenda num projeto de lei já existente do deputado Silas, a estratégia de votação e do caminhamento desse processo todo nas duas casas, depois, inclusive, Câmara e Senado, tende a correr de uma maneira mais rápida e mais correta, processualmente, dentro, inclusive, dos trâmites processuais das duas casas. E, por outro lado, o projeto 2215 do Bento Pereira, que eu tive até pouco acesso, mas li e achei que a redação foi muito bem feita, ele traz alguns conceitos interessantes, como, por exemplo, atos de geração, né? Então, a gente tem que discutir esses outros conceitos, sim, também. Então, eu acho que o melhor caminho, na minha opinião, tá? O Brasil que queremos, vamos dizer assim, que seria o melhor cenário, seria juntar esses dois projetos aí, cada um com seus conceitos importantíssimos, para a gente ter lá no final uma legislação federal mudando a geração distribuída, né, a resolução 482, não no nível de uma resolução, mas sim no nível de uma legislação federal sobre o assunto e trazendo não somente a questão da segurança jurídica, que a gente tem que ter isso muito bem definido, como os prazos e a manutenção do sistema de compensação de energia elétrica por 25 anos. Eu já falei isso, inclusive, com o deputado Lafayette, a gente tem que lutar por essa manutenção aí do sistema de compensação por 25 anos. Se vier algo abaixo disso, eu acho que é inaceitável, na minha opinião, a gente tem que lutar mesmo e exigir os nossos direitos adquiridos, porque isso já foi dito em diversos fóruns, já foi dito, inclusive, ano passado, pelo próprio diretor-geral da ANEEL, que o sistema de compensação ali ia ser mantido por 25 anos. E aí, falando um pouquinho do projeto 2215 do Bento Pereira, o conceito que ele traz lá da TUS de geração, eu acho que a gente pode utilizá-lo de alguma maneira também nessa transição toda aí da cobrança do fio. Porque toda a questão da geração distribuída, que a ANEEL veio com esse assunto agora, na minha opinião também prematuro, né, Marte? Porque a gente não tem uma penetração da geração distribuída no Brasil, não chega nem a 2%. Eu acho que a gente tinha que ter essa discussão, sim, mas quando a gente tivesse aí uma penetração de pelo menos 15% da geração distribuída, como foi feito em outros países, né? E que foi sucesso, inclusive na Califórnia, nos Estados Unidos. Então, a gente falar de uma penetração de uma matriz de 2% e discutir uma cobrança de um fio tão cedo, no momento do Brasil, né? Esse Brasil doido politicamente, economicamente, traz diversas dúvidas na cabeça do investidor, do empreendedor, né, das pessoas que estão apostando ali no seu negócio. E eu falo que empreender hoje no Brasil é dificílimo, porque se eu sou empreendedor, eu já pago um tanto de impostos, eu ainda vou pagar por uma cobrança de um fio que eu nem entendo o que é isso. Então, trazer também uma clareza para esse cenário, junto com, repito, porque é super importante, a segurança jurídica, a regulação na norma sendo feita via uma lei federal, a estabilidade regulatória e o direito adquirido dos contratos. Quem já tem parecer de acesso e contratos assinados com os distribuidores, isso não pode ser mexido, tem que ser preservado. Então, eu acho que a gente tem que lutar por todo esse cenário. E a última consideração que eu faço, que é objeto de dúvida de diversas pessoas também, é em relação a essa cobrança do fio. Porque a gente tem hoje, já sendo feita na geração distribuída, duas cobranças, e não é todo mundo que entende essas cobranças. Se eu vou fazer um projeto de microgeração distribuída até 75 kW, eu vou pagar para a distribuidora o custo de disponibilidade daquele fio. Então, eu já tenho pagamento para aquele fio.
E para os projetos de mini geração acima de 75 kW, eu pago um valor da demanda contratada, que é o uso do fio B, que é a minha TUG, tarifa do uso do sistema de distribuição, ou na geração distribuída, MUG, montante do uso do sistema de distribuição, que é tudo a mesma coisa, é o nome que eu vou pagar pelo uso do fio, a tarifa do uso do sistema de distribuição, a gente já paga um valor por essa demanda contratada e esse valor ele é altíssimo. Recentemente eu levantei por estado quanto que era mais ou menos para cada um. No estado do Espírito Santo, o valor dessa demanda contratada chega a 25, 26 reais o quilowatt. Então, se eu fizer uma usina de 1 mega, eu vou pagar de demanda contratada naquele mês, mensalmente, 25 mil reais. Então, é um valor considerável. Como eu disse para vocês que é objeto de dúvida, eu já recebi assim, centenas de ligações de associados da BGD, de clientes, que ao modelar um projeto econômico, jurídico, societário da usina na geração distribuída, eles não sabem sequer o que é demanda contratada, não colocam aquele custo naquela planilha, no CAPEX, no OPEX, naquela planilha financeira da modelagem econômica da usina, e eles assustam. Nossa, doutora Marina, eu tenho que pagar isso para a distribuidora? Aí eu vou e explico, sim, você tem que pagar. E aí surge até uma outra pergunta, aonde que eu pago isso? Aí vem também aquela série de dúvidas, né? Então, você vai pagar isso no momento que você vai assinar o CUSD, que é o contrato do uso do sistema de distribuição, e o contrato de compra de energia regulada, que a sigla é CCER. Então, quando eu obtenho o meu parecer de acesso nos projetos de mini geração e assino esses 2 contratos com a distribuidora, e eu estabeleço lá, inclusive, o início do meu pagamento do meu MUD, porque o empreendedor que estabelece firma com a distribuidora, eu já começo a pagar aquela demanda contratada. E aí, resumindo, Vivian e Martin, essa questão toda dessa outra cobrança, né, desse fio aí, não entra muito bem na cabeça das pessoas que não acompanham esse assunto, que não estudam, né? Vem como mais uma cobrança, além dessas duas que eu acabei de explicar, fora o CUSD, aliás, fora o custo de disponibilidade e fora o MUG, que é o montante do uso do sistema de distribuição. Então, a gente tem que procurar explicar isso, acho que cabe também à agência, posteriormente, quando vier todas essas alterações, uma cartilha e um manual para os acessantes em geração distribuída, explicando esse passo a passo aí desses pagamentos. Uhum. Martin, você tem alguma pergunta para a doutora Marina? Eu estou até aqui também com o Carlos Evangelista. Acho que, Carlos, se você falar alguma coisa, a gente te ouve também. Se você quiser fazer alguma consideração, alguma pergunta também, estamos aqui. Tá, ele tá lá? Tá, eu agora. acho que tá. Carlos. Oi, bom dia. Bom dia, se puder chegar um pouco mais perto do microfone, porque está um pouquinho longe. Melhorou agora? Melhorou um pouquinho. E agora? Médio. Fala mais alto. Olha, eu estou gritando aqui. Bom, se o som está ruim, imagem, então nem tentar. Bom, primeiro, bom dia a todos. Eu estou acompanhando desde o começo o webinar. Queria parabenizar a doutora Marina. Ela sempre foi uma profissional super atenta, super competente, atuante nesse setor. Desde antes mesmo como ela explicou, da fundação da BGD, ela já atuava no setor. No início da fundação da BGD, ela nos ajudou bastante, disponibilizou pro bono, sem receber nenhum tostão por isso. Bem depois, quando a BGD já estava maior, já tinha uma demanda muito grande em termos jurídicos, a doutora Marina ela começou a atuar como diretora jurídica da BGD. Pro bono também, né? Importante dizer, ela não recebe absolutamente nada disso, ela está dedicando o tempo dela pelo bem do setor no país. É claro, como todo profissional da área jurídica, quando o problema fica muito grande e necessita uma atenção especial do profissional jurídico, do advogado, aí ela acerta diretamente, quando é o caso, com as partes, se for para acompanhar um processo, se for
se dirigir ou fazer alguma petição mais específica para aquela empresa que está necessitando ajuda, aí, como todo profissional, ela acerta os honorários diretamente com o profissional. Mas o trabalho que ela desenvolve, muito bom, por sinal, para a BGD é totalmente não remunerado. Ela e os outros diretores que foram citados. A BGD é uma associação sem fins lucrativos. Nós estamos hoje com mais de 820 empresas associadas, todas elas atuando no mercado de geração distribuída, direto ou indiretamente. Eu queria parabenizar também por essa sequência de webinars que vocês têm feito. Eu entrei e comecei a escutar. É o primeiro webinar que eu faço uma pergunta e quando eu vejo, eu estou no webinar. É um modelo diferente. Adorei o convite, eu não esperava estar aqui falando. Agradeço e parabenizo você, Vivian, e também o meu amigo que está contigo. Muito obrigada, Carlos. Muito obrigada pelas palavras, mas nada disso seria possível, pessoal, Vivian, Martin, sem um líder aí à nossa frente, conduzindo com maestria aí, como eu disse anteriormente para vocês, que é o Carlos Evangelista, nosso presidente, inclusive nesse modelo aí de delegação de competências, essas criações, a criação de cada diretoria regional e dando realmente poderes para a gente ir lá resolver os problemas e sempre trazendo bons resultados, né, Carlos? Sim, sempre. Muito obrigada. Às vezes a gente toma umas pauladas, né? Não tem, mas nós nunca desistimos, sempre retornamos lá e até resolver o problema. É isso aí. Verdade. Martin, você tem alguma consideração para falar para a doutora Marina? Podemos continuar aqui. Só quero agradecer de novo e também a importância que a gente está vendo hoje nessa situação para nós atuar, né? Para fazer projetos. Qual é a base, né? Aonde podemos operar? Eu acho que, Marina, você está trazendo isso para nós. Acho que o sinal é a gente pode continuar, a gente não precisa parar, né? Tem um ramo para trabalhar hoje, né? Tem para fazer nossos próximos giga, né? Que a gente ainda precisa instalar esse ano, né? Eu achei um papel importantíssimo de dar essa confiança para os instaladores, para os IPCistas que estão lá com o cliente final discutindo, e lá vem essas questões, né? A questão vai... E agora? O que significa para mim a falta de 482? O que vai acontecer um ano com a minha usina? Em 2 ou 5 horas? Vai mudar meu payback, né? Então, o seu papel é super importante. Eu sou muito feliz que tem esses profissionais, né, conosco aqui. E vamos em frente, né? Temos bastante trabalho. Obrigado, Marina. Verdade. Eu que agradeço. Pessoal, estou à disposição, Vivian, depois se surgirem perguntas no meu e-mail, se quiser disponibilizar o meu e-mail. Marte, também estou à disposição para o que precisarem. Obrigada mais uma vez pelo convite. Parabéns vocês também pelo belíssimo Não acabou trabalho. ainda, hein? Não acabou. A gente ainda tem a rodada final. Vamos lá. Só fazendo aqui uma consideração rápida, chegaram mais perguntas aqui para nós, mas devido à duração aqui do webinar, a gente já vai para a rodada final. Eu vou encaminhar todas essas perguntas que vocês estão mandando para a doutora Marina, tá? E aí ela vai poder responder diretamente para vocês, tá? Todas essas perguntas aí que vocês estão mandando, podem continuar enviando, que a doutora Marina vai poder dar uma atenção para vocês, assim como ela já faz na BGD, né? Doutora, a gente sempre faz uma rodada final para todos os nossos convidados, né? Então, são 3 perguntinhas só para a gente finalizar. Então, a primeira delas é: quantos gigas de potência instalada você acha que vai ter no Brasil em 2020? 2020? Esse ano ainda? Esse ano. A gente atingiu, eu acho que incrementando aí 3,5 gigas, mais 500K até o final do ano, no Brasil inteiro. Acho que nessa faixa aí. É a maioria da previsão do pessoal, né, Martin? Em função até dos projetos esse ano,
terem migrado um pouco mais para a geração junto à carga, né? Então, eu acredito que o crescimento esse ano não vai ser tão grande, mas 2021 a gente pode ultrapassar aí, estendendo aí a resposta, ou então chegar nos 4 gigas em 2021. Com certeza. A segunda pergunta seria se você pudesse escrever uma lei ou uma resolução normativa para o setor, o que você escreveria? Nossa, eu começaria lá de cima. Eu acho que a gente tem que tratar o direito de energia hoje num Código Nacional de Energia Elétrica. Isso quem conduz também é o deputado Lafayette, brilhantemente. E aí a gente ter o assunto do direito de energia tratado nesse código, não através de resoluções da Agência Nacional de Energia Elétrica. Aí determinados assuntos que tiver que ter uma diretriz estabelecida pela agência como órgão fiscalizador e regulador seriam tratados por resoluções. Mas se a gente começasse lá em cima com o Código Nacional de Energia Elétrica, através de uma legislação federal, e a geração distribuída sendo tratada uniformemente, né, numa lei federal, sendo igual para o Brasil inteiro, eu acho que já seria um ganho enorme, porque hoje a gente vê, infelizmente, os estados tratando diferentemente a legislação da geração distribuída hoje, justamente por ela ser feita através de resolução. Elas também trazem uma interpretação específica de cada distribuidora, de acordo com as normas técnicas delas. Então eu sei que tem que ter esse direcionamento também, elas têm que observar isso, mas se a gente tivesse o norte maior da geração distribuída via uma lei federal, isso ia trazer com certeza uma segurança jurídica para todos os projetos. Com certeza. E se você pudesse resumir a sua percepção do mercado solar fotovoltaico no Brasil em uma palavra, qual palavra você usaria? Revolução. Essa palavra é boa. Revolução. Legal. E para finalizar, o que você tomou de café da manhã hoje? Nossa, hoje eu tomei um chá. A gente engorda tanto nessa quarentena que eu tomei um desinchar. Comprei um desinchar aqui em Minas e tô que tomo esse chá para dar uma desinchada. Mas eu amo café. Como boa mineira, eu amo café. Mas hoje foi um Café chazinho. com pão de queijo. Não teve pão de queijo, não teve. Teve É, só o chá mesmo, procurando ficar light aí. Mas eu amo pão de legal. queijo. Doutora Marina, obrigada por ter participado aqui com a gente. Você esclareceu aí diversas dúvidas, foi super esclarecedor tudo que você trouxe para nós, né, todo o conteúdo, e acho que eu faço das palavras do Carlos as nossas palavras também, as do Martin também. Então, a gente só tem a agradecer profissionais como você, que ajudam o setor, né, promovem o setor. Então, obrigada por ter participado e obrigada por todo o papel aí que você Eu que exerce, agradeço. auxiliando Gratidão. todos os profissionais, né? Muito obrigada. Obrigada mesmo. Um ótimo dia para todo mundo, uma semana abençoada e fico à disposição aí para eventuais dúvidas. Obrigada, doutora. Eu vou encaminhar as Obrigado. dúvidas todas que receberam aqui, e aí a gente, né, esse episódio vai estar no YouTube também, vai estar disponibilizado de graça. Então, qualquer dúvida, vocês sempre podem entrar em contato conosco, tá bom? Muito Obrigada, obrigada. Grande gente. beijo. Beijo, tchau, tchau. Bom Tchau. trabalho, bom dia. Para vocês também.